Bem-vindo ao quadro Fora de Órbita com Micaela Ohana. A gente fala aqui com as pessoas que estão no Universo TOTUS 2024, que é o maior evento de tecnologia e negócios que a gente tem aqui no Brasil. E olha só que interessante que a gente vai falar hoje com o Pisani, falar sobre desafios do back-end e front-end e como a gente consegue garantir que as nossas aplicações sejam escaláveis. Então, estou super animada para falar com você aqui, Pisani. Eu queria até começar para você falar um pouco para a gente sobre como foi a sua carreira, a sua trajetória profissional. Se você sempre trabalhou com tecnologia ou se você acabou migrando de área aí dentro da sua jornada. Bom dia, sejam bem-vindos ao evento, espero que esteja aproveitando, o evento está muito legal. Bom, a minha carreira eu sempre trabalhei com tecnologia, eu me formei desde cedo, assim, eu fiz curso técnico, então sempre tive uma veia bem técnica, né? E aí eu fiz uma série de cursos, fiz faculdade, fiz pós-graduação e sempre focado no desenvolvimento web, né? Mais recentemente eu tenho trabalhado com JavaScript, acho que é uma plataforma muito interessante, a gente vai falar bastante aqui também, tanto para o back-end quanto para o front-end e também como um apoio ali para poder garantir um sistema distribuído com alta disponibilidade, um sistema escalável. Eu acho que é uma peça fundamental ali para a gente conseguir ter um sistema robusto. Bacana, e a escolha da tecnologia que você vai trabalhar influencia totalmente, né, Pisani, em como que você vai garantir a escalabilidade dessa aplicação, como que ela vai estar estável no ambiente produtivo, etc. E eu imagino trabalhando na TOTUS você tenha uma baita responsabilidade de como conectar isso com os sistemas que você cria, né? Sim, com certeza. Pelo menos na TOTUS, normalmente esse tipo de decisão é alinhada com a skill do time. Então, eu sou da área do MarTech, a gente é uma área de tecnologia dentro do marketing, e o nosso time ele é especializado em JavaScript. Então a gente recrutou pessoas desde o início já nessa stack, já pensando nisso, né? Então o fato da gente ter uma stack unificada, uma linguagem unificada, facilita muito o desenvolvimento, depuração e a possibilidade de aplicar coisas legais, vamos dizer assim, né? Então hoje, por exemplo, no nosso back-end ali, a gente tem um sistema que é o stateless, né? Isso é o core ali para nossa escalabilidade. A gente garante que não existe nenhum estado do front com o back-end, né? O front-end segue a mesma característica. E a gente vai falar um pouquinho também de infra, né, onde a gente usa muito Docker, com Kubernetes, que é muito aderente à plataforma do JavaScript. É lógico que dá para fazer com C# e várias outras, né, mas acho que a ideia realmente é estar alinhado com a capacidade do time. É bacana você falar isso, porque como o nosso próprio quadro, né, o nome desse aqui em específico, né, que a gente está abordando, é sobre conexão de ponta a ponta, que são os desafios de tanto back-end quanto front-end, para a gente garantir essas aplicações, elas escalem de fato, né. E eu achei interessante que quando você está falando da sua jornada, você citou ali um pouquinho de back, um pouquinho de front, então você trabalhou não só com back, não só com front, então assim, explora um pouquinho para a gente, né, como que você vê esses desafios na prática, né. Eu acho que essa jornada é muito interessante para a construção de conhecimento. Assim, quando eu comecei, de fato, eu era back-end. Eu trabalhava com... A minha primeira linguagem web foi C#. Eu fiquei quase 6 anos trabalhando com C#. A minha também. É muito legal, assim, eu tenho carinho até hoje. E eu acompanho muitos artigos, vejo muitas coisas que dá para fazer. É uma plataforma muito robusta, muito legal. O que me motivou a trocar de plataforma, ou em algum momento fez sentido para mim, foi, eu vou chamar de interoperabilidade, né? Que é a capacidade da gente ter uma comunicação padrão do front com o back, né? Então, assim, o front-end no C# é algo um pouco complicado, porque você precisaria mais de um ASP, acho que hoje tem um ASP.NET, né, que é um pouco mais robusto. Em contrapartida, se você trabalha com o Node, você tem um React, que você pode trabalhar com JavaScript. Você nem precisa usar TypeScript, que é algo um pouco mais rebuscado. Você pode ir para o simples e funciona muito bem. E principalmente quando você tem uma alta demanda por entrega de aplicação, que hoje é o que acontece na nossa área, né? Hoje o nosso desafio ali, a gente tem um desafio de entregar um volume grande de telas ali por conta das demandas de negócio, a gente tem um time grande. Então, essa troca, né? E assim, antes de me tornar tech lead hoje na TOTUS, eu também tive uma longa experiência com front-end. E na época eu trabalhava com Angular. Foi a minha primeira experiência com o front-end, foi muito bacana. Assim. Você era full stack, Pisani, ou você era mais responsável mesmo pelo front-end ali da aplicação? Não, eu já estava como full stack. Entendi. Então eu trabalhava com o Node no back-end e o front-end em Angular, né?
E aí, quando eu me tornei coordenador ali, a gente viu alguns problemas ali, mais relacionados a produto, a uma construção legada, e a gente optou de pegar o front e reescrever em React. Então isso foi um marco, assim, nossa, foi bem legal, porque a gente realmente montou um time pensando nisso, em resolver problemas e criar coisas ali já com um conhecimento de escalabilidade que a gente acumulou com os erros, né? Eu acho que o principal chave do conhecimento é você se sujeitar aos erros e conseguir resolver os problemas, né? Legal demais. Eu acho que tem aquele negócio, né? Nem toda experiência é individual. Eu acho que aquilo que você falou, né? De estar conectada com o C#, eu tenho muito essa conexão também. Ela acabou não sendo a minha primeira. Eu trabalhei com ASP clássico, coisas bem mais underground, assim, legal, né? Notepad++ para tu programar com Dreamweaver. Então, eu acho interessante que o que eu tenho carinho, assim, muito forte é o C#. Então, apesar da gente migrar, né? Sim. Aquilo a gente tem aquele cuidado. Legal. É saudosismo, né? Sim, e você comentou que hoje você trabalha mais como tech lead, né? Sim. Eu não sei se, às vezes, a pessoa que está ouvindo aqui é a gente, mas eu vejo muitas empresas que o tech lead, às vezes, põe a mão lá no código, né? Mas algumas a pessoa não trabalha ali codando. Hoje você está em qual parte? Assim, você também faz parte do Burn ali com o time? Sim, hoje eu fico bem mais distante da parte de código, mas eu acho que eu me envolvo mais do que eu deveria e menos do que eu gostaria, né? Uhum. Porque assim, eu tenho realmente um papel de liderança no time, mas eu conduzo algumas resoluções ali, algumas definições principalmente. Eu acho que isso faz parte assim, de um papel do tech lead, né? Porque diferente de um coordenador de negócio, vamos dizer assim, a gente tem que ter um conhecimento mais a fundo do produto, né? Da forma como aquilo lá está sendo construído, porque você vai ser cobrado daquilo, né? Então é comum, acontece de subir erros ali e eu tenho que estar pronto para responder isso, eu tenho que estar pronto para reagir a isso. Às vezes eu tenho que fazer fix em produção, eu mesmo ali... Às vezes até estou num evento desse, assim, tem que resolver alguma coisa. Então acho que é muito difícil você se isentar de questões técnicas, se isolar. Isso eu acho que não acontece. E eu acho que não é saudável, né, pensando em carreira. Vendo que a gente tem ali um dinamismo muito grande na nossa área, a gente vê os ciclos de plataforma, ciclos de linguagem, né? Poxa, tinha lá o C# em alta, depois veio o Java, agora o JavaScript, vai saber qual vai ser o próximo, né? Então é algo que com certeza você tem que acompanhar e tem que fazer sentido. Acho que as coisas têm que se encaixar, você tem que entender. No papel de tech lead, você tem que ter um bom time, e isso depende muito de você, assim, eu converso com bastante colega que tem problema puxa muito, né, o time. E tem muito colega que tem problema de contratação, assim, mas às vezes você consegue, com um pouco mais de carinho ali, conseguir ter um time legal para trabalhar, onde você se sinta bem e a galera realmente corresponda ali. Acho que isso é o mais importante ali nesse papel de liderança. Eu vejo o tech lead também muito responsável pela cultura ali, né, do time, sim, assim, porque você, querendo ou não, é uma pessoa que está motivando ali a pessoa desenvolvedora ali dentro da sua equipe, acaba sendo um role model ali, né, dentro da sua equipe. Eu não sei se isso é legal, isso é um ponto muito importante, assim, não pode deixar a peteca cair, né, tem que sempre manter o time produtivo e pensando assim em escalabilidade, a cultura é algo muito importante, porque, por exemplo, hoje fala-se muito em cultura DevOps, né? Isso é uma prática já de mercado e é algo que não pode ser deixado para trás, porque a partir do momento que você deixa de automatizar e acumular processos manuais, você perde escalabilidade, de uma forma, assim, não do sistema em si, mas às vezes do time ou de uma operação. Então isso é um ponto que a liderança tem que estar muito atenta, né? Isso é o que realmente é uma cultura que tem que ser trabalhada junto com o time, né? Sim, você comentou algumas coisas interessantes, eu queria até puxar um espaço, você falou de problemas ali, né, em produção, por exemplo, que você atua. Eu acho que é muito interessante a gente falar para a pessoa que está em casa também, que às vezes tem aquele receio, será que eu vou virar tech lead, vou me distanciar tanto, assim, do operacional? E eu acredito que conforme você vai crescendo na sua carreira, assim, o nível que você às vezes pensa ser líder, né, você pode escolher ficar mais no gerenciamento ou na parte especialista. Sim. Eu acho que mesmo você escolhendo ficar mais no parte de gerenciamento, você não pode se distanciar do código, né? Sim. Que eu acho que esse é um receio que as pessoas têm muito forte, de, meu Deus, eu vou, às vezes, ficar muito distante e isso vai atrapalhar a carreira. E eu lembro muito de
de uma maneira muito enfática um dos meus líderes falando isso, que eu apresentei esse medo para ele. Ele falou assim, as melhores pessoas que são líderes mesmo, elas conhecem sobre o que elas estão conversando, elas conseguem, se for necessário, elas vão colocar a mão no código. A diferença é que elas vão fazer isso de maneira cotidiana, né? Que é o seu caso, como você está falando pra gente, né, Pisani? É isso aí. E na TOTUS isso é algo muito claro, assim. É muito claro a questão da carreira em Y lá. Então é comum você ver pessoas indo para uma área de gerência, onde realmente vão coordenar pessoas, trabalhar com cronogramas, com projetos, né? E o outro lado da carreira Y é a parte de liderança, ou Master Full Stack, a gente chama a carreira Master, que é pós-especialista. Então eu acho que tem muito espaço, assim, eu acho que é bem legal para a parte tech. E o mais legal é que você falou da carreira em Y, e se você está assistindo aqui, a gente também tem uma parte aqui que vai ser uma live, onde a gente vai falar sobre a carreira em Y, como a gente encontrar ali o X dessa fórmula. Então é bacana que você já introduziu isso pra gente, Pisani, porque a gente vai falar sobre isso e também dar algumas dicas ali de como você consegue ter uma carreira ali que ela faça sentido para você e que tenha ali sucesso do seu ponto de vista. E uma coisa que eu queria muito puxar aqui com você agora é sobre desafios, assim. Você falou ali, putz, às vezes eu tenho que pegar meu computador e tenho que resolver aquele problema. Pisani, fale ali pra gente, a pessoa que tá aqui de casa também, como que esses desafios que você enfrentou? Se você pudesse citar ali um desafio e como você resolveu, ia ser muito legal pra gente materializar isso, sabe? Sim. Ah, legal. Eu tenho um carinho muito grande por um desafio recente, que é o próprio Universo TOTUS, né? Então, caramba! No meu time, a gente desenvolveu o TOTUS Ingressos. Então, é a plataforma que faz toda a parte de venda e gestão de participantes aqui do evento. Então, para quem veio no Universo e passou ali pelo credenciamento, fez o check-in, tudo isso daí passou pelo time do Martech. É um produto que a gente vem trabalhando, já é a segunda edição do evento, que a gente põe isso daí em prática e está sendo um sucesso incrível, assim. Desde o momento da venda até a recepção dos clientes, tem parte nossa ali. E é um time muito grande, é uma galera muito colaborativa, assim. Você encontra a galera do meu time ali, que é técnico, apoiando na parte de execução do sistema. Então, acho que isso é uma coisa muito legal, assim. Acho que o meu big hit aqui na TOTUS, vamos dizer assim, seria o TOTUS Ingresso. Que bacana, e é um desafio super fresco aqui na memória, né? E você tá vendo o resultado disso na prática. Eu acho que é bacana você citar esse desafio, porque eu acho que tem tanta complexidade técnica, obviamente, né? Para garantir escalabilidade. Eu conversei, inclusive, com uma pessoa da sua equipe enquanto eu estava aqui, e ela comentou sobre os testes de estresse que vocês fizeram na plataforma para garantir, né, que esse paralelismo aconteça, tantas pessoas acessando ao mesmo tempo, mas também tem uma parte de negócio, porque é onde, de fato, se a pessoa tiver uma experiência ruim comprando ingresso de um evento, acho difícil ela querer fazer uma nova tentativa, né? Então, você tem que garantir uma experiência coberta de ponta a ponta, né, Pisani? Esse é o grande desafio, a jornada, né? Você pensar na jornada do usuário, como é o desenho do UX, vamos colocar de uma forma prática ali, e tornar isso escalável, que aí entra um trabalho muito forte de infraestrutura, de instrumental, né? A gente usa... hoje é essencial você usar um sistema de fila, por exemplo, a gente usa o RabbitMQ, poderia ser um Kafka, alguma coisa nesse sentido assim. Então, toda a construção dessa stack, a distribuição disso, um exercício recente que a gente fez essa semana antes do evento foi o como a gente replica os nossos pods dentro da infra. Então, é algo que tomou muito tempo, muita energia ali, a gente entender o que acontece se a gente multiplicar a nossa aplicação dentro de um cluster. Isso é algo muito, muito louco, assim, você olhar isso rodando e falar, caramba, não funcionou. Aí eu tenho que ir lá e refatorar outra coisa, fazer funcionar. É uma experiência muito, muito ímpar, assim, é muito legal. E é um conhecimento bem holístico de tudo, né? Porque você falou de front-end e back-end, mas você está puxando o back-end para uma parte de infra ali muito forte, né? Que eu acho que um profissional, você saber conversar sobre, ter vocabulário sobre essas coisas é muito importante, apesar de você ser muito focado em uma parte específica, né, Pisani? Sim, e mesmo essa parte de infraestrutura, o front também é complexo. Porque, por exemplo, na nossa plataforma, a gente usa SSR. Então, a gente precisa de server-side render para poder interagir com os motores de pesquisa e tal. E não sei se para quem já trabalhou com isso conhece, você precisa ter um servidor de aplicação rodando. Você não pode usar um CDN. Você não pode pegar uma página estática, subir no S3 e achar que isso vai indexar. Vai, mas não vai ficar bom. Você não vai ter um resultado ideal, né? Então, o fato de você escalar um front-end com um server-side render já é um grande desafio, né? E aí, só concluindo esse exemplo aqui, a gente usa o React com a biblioteca Next, que já dá um suporte bem legal para isso daí, automatiza muita coisa, e aí você só fica batendo cabeça com a infra, né? Fazer o deploy das imagens e tal, isso é uma parte mais
mais profunda desse assunto. E você, como Tech Lead, toda essa concepção, né, desse produto que vocês estão desenvolvendo, né, que vocês fizeram, e ele hoje faz parte ali do ecossistema da TOTVS, você tem uma participação fazendo arquitetura, dando sugestões de quais frameworks usar? Conta pra gente um pouquinho. Sim, essa parte de recursos técnicos é muito colaborativa ali. Legal. A gente sempre faz um exercício de montar algumas POCs. Então a gente seleciona um pessoal que está interessado ali no time, a gente dá um tempo, dá um espaço para poder montar alguma coisa, né, prática, que entregue resultados, e a gente vai criticar, né, criticar no sentido de aferir se está aderente à necessidade, até mesmo fazer teste de carga, é uma prática que a gente toma muito cuidado para fazer, a gente quer saber se as coisas são de fato resilientes, então é um trabalho muito colaborativo. O ponto é assim, tem que ter um dono, né? Assim, eu falo que se der errado tem que ter um culpado. E normalmente é o Tech Lead, né? Porque é a pessoa que vai endossar isso daí e vai alinhar com gerência, vai garantir que assim, vai garantir que tudo vai funcionar independente do cenário, né? Sim, eu até se conecta com um ponto que eu ia te perguntar, que é assim, como você soluciona esses desafios de uma maneira que é colaborativa, né? Então, por exemplo, um desafio, TOTVS ingressos, que é um desafio considerável, né? Então, você comentou que para você pegar todo esse desafio e ir quebrando em partes, você fez a POC. A POCzinha, ela foi garantir que, por exemplo, aquele framework que você pensou faz sentido, né? Isso. E destinou isso para algumas pessoas ali do time, é isso, Pisani? Por exemplo, o SSR. A gente teve um momento que a gente precisou tomar uma decisão a respeito do SSR. A gente selecionou uma coleção de bibliotecas, então, por exemplo, o Next, o Angular tem uma configuração padrão que ele habilita o SSR e o Vue.js também tem. Uhum. Então a gente pegou 3 pessoas do time ali que estavam interessadas, até porque o Vue era uma coisa que o nosso time não dominava, ninguém conhecia. Caramba! Mas a gente conseguiu fazer um estudo ali da plataforma em si e montou uma biblioteca, né? Então, assim, é algo que a gente vai apreciar depois. A gente monta uma POC com um escopo controlado, né? Então, aquele escopo que a gente fez foi de uma página de produto. Então, a gente pegou lá na verdade era de Pokémon. Sabe aquela API do Pokédex? Ah, sei. A gente montou tipo uma Pokédex usando SSR e olhou como é que ficou, né? Foi criar uma lib de Pokémon e olha no que deu, né? Que legal. E aí você usa um próprio inspetor do Chrome, a gente usou ali para ver consumo de memória, network. Então foi algo que foi bem legal, foi uma dinâmica bem interessante. A gente levou uma semaninha para fazer ali, foi algo que não foi tão rápido, né? Mas fez todo sentido. Hoje a gente está colhendo os frutos ali, a gente tem uma stack muito robusta e que corresponde bem aos desafios. Bacana, você falou uma parte do tempo, né? Então, eu acho que no começo, então, do projeto, vocês já devem ter alinhado com os stakeholders, assim, eu tenho uma stack que eu quero testar. Então, não é uma coisa que fazia parte ali do ecossistema de vocês, né? Então, você já desprendeu um tempo e aí já alimentou isso, né? Manobrou isso com as expectativas do negócio. Porque tem uma data ali, né? A gente tem o timing do universo. Sim, isso é um desafio muito grande. Acho que é até mais difícil que a parte técnica, às vezes, né? Mas acho que a chave disso é a transparência, né? Eu acho que assim, faz todo sentido um tech lead, um coordenador, não ter segurança de algumas coisas. E tem que falar, cara, não estou seguro com essa abordagem, eu acho que a gente tem que gastar mais tempo, né? E é importante gastar o tempo de uma forma, pelo menos assim, consciente, né? Então, não faria sentido fazer teste, por exemplo, no meu cenário, não fazia sentido testar o PHP, por exemplo. Porque para mim PHP é algo que eu não conseguiria escalar e é algo que não está aderente ao meu time. Eu não tenho ninguém no time que mexe com PHP. O Vue, no caso, tinha ali o conhecimento. O Vue é JavaScript, então é algo que a gente poderia construir rápido. A curva seria menor. Agora, o fato de trocar uma linguagem, eu acho que é um pouco crítico, sabe? Sim. Pensando que você tem um cronograma ali, você tem prazos e tal. Então, acho que é o principal você ser transparente. Falar, não estou seguro, a gente precisa testar, a gente precisa mais tempo e correr atrás disso. Bacana. E a parte de você se tornar um tech lead, Pisani, foi uma coisa que você já tinha isso em mente ou foi acontecendo naturalmente? Para mim foi bem natural, assim, né? Eu acho que isso foi mais uma orientação da minha liderança, ali, que percebeu ali uma veia, vou dizer assim, e me convidou. Em algum momento eu cheguei numa posição ali que faria sentido para TOTVS, me convidou para essa posição e eu fui.
E sou muito grato, assim, acho que foi bem legal, assim, às vezes eu quero programar mais, às vezes eu quero ver mais código, né, mas é natural, toda transição é assim. E você comentou ali dos testes que vocês fizeram, né? Vocês usaram o Cypress, alguma coisa assim, para conseguir garantir que o site fosse aguentar todas essas 9.000 pessoas que estão aqui? Sim, o Cypress é uma ferramenta muito, muito legal, principalmente para quem trabalha com JavaScript. A gente usa de ponta a ponta o Cypress ali. A gente usou uma biblioteca de orquestração de testes, eu esqueci o nome, depois eu posso comentar aqui, eu não me lembro, onde a gente subiu num cluster EC2. Então a gente fez um código de teste, né, que testava, a gente fez o teste end-to-end e fez o teste de APIs. E a gente distribuiu isso dentro de um cluster, simulando o ambiente do evento. Então a gente imaginou que 10.000 pessoas ali num período de 3 minutos acessassem dado recurso. E aí a gente usou o Prometheus, Grafana, que é toda uma estratégia de observabilidade para a gente ter acesso a esses logs, né? Montou ali um dashboard que fazia sentido e conseguiu acompanhar a performance, né? Que bacana! E aí você conseguiu fazer esse teste ali para verificar, cara, será que o estresse da aplicação vai aguentar, né, a infraestrutura que você criou, toda essa gama de pessoas acessando o site, né? É isso aí. E essa distribuição é muito importante, porque se você monta isso no seu notebook ou um ambiente controlado, às vezes você tem alguns gargalos, por exemplo, o link da internet. Se você usa o Wi-Fi é muito lento, né, assim, comparado com um servidor, por exemplo, na AWS, né? Então, além de você codar o teste, montar a estrutura de teste, eu acho que a distribuição é algo muito importante para você validar o cenário da sua aplicação. Bacana. Você comentou, inclusive, né? Eu ia perguntar para você do seu processo colaborativo, né? E criativo para resolver esses problemas. Então, por exemplo, dando algum problema na aplicação, qual que é o approach, a abordagem que o Pisani tem nesse sentido? Eu acho que é uma abordagem mais do meu time, assim, algo bem tradicional, é o War Room. War Room. A gente... Não tem erro, War Room. Porque você tem erro, mas é no War Room que você resolve, na né? hora do desespero a gente se reúne, chama quem está à disposição, né? O fato da stack unificada ajuda, porque back-end contribui com front, então é algo bem legal, assim, é uma dinâmica que eu particularmente gosto, assim, normalmente é produtivo, quando a gente se reúne para ver alguma questão, normalmente a gente resolve rápido, né? Então acho que é um meio bem tradicional ali e eficaz. Bacana. E até para finalizar o nosso papo aqui, que tá super legal, eu ia pedir uma dica para você dar para uma pessoa desenvolvedora ali que ela tá buscando criar uma aplicação que garanta a escalabilidade, né? Pensando no futuro, Pisani. Eu sempre falo do Docker com Kubernetes, principalmente em ambiente produtivo, né? Eu acho que o Docker é uma plataforma que veio para resolver todas as questões de sistema distribuído, assim, ele é muito completo, né? Toda a stack Docker, Kubernetes, às vezes você vai mandar, o Kubernetes não é tão barato se você pensar num aplicativo pequeno, às vezes você pode usar um próprio Docker Compose dentro de uma nuvem, ou você usar um Swarm, que é uma alternativa de orquestração bem mais barata, né? Mas eu acho que a ideia de, tipo assim, pegar um servidor, instalar os aplicativos e sair rodando, eu acho que isso não dá certo, sabe? Pensando em ambiente distribuído. Eu acho que a questão realmente é você usar um orquestrador bom usando imagens da sua aplicação, né? E preferencialmente usar um banco que corresponda, né? Um banco não transacional, acho que é legal porque o volume de throughput dele é muito maior do que um banco SQL, por exemplo, né? Entendi. Então acho que um Mongo, um Dynamo, dependendo da aplicação, faz mais sentido. E acaba ficando mais barato também, dependendo do seu workload, né? Com certeza, com certeza. Bacana demais. Pisani, eu quero muito agradecer aqui a sua presença no nosso papo, falando de conexão de ponta a ponta, e convidar você também para que você vá no nosso próximo papo que a gente vai ter aqui. A gente está com um quadro Fora de Órbita que ele está trazendo essas pessoas participando do universo para te dar esse gostinho de como é estar aqui e que talvez, quem sabe, você venha aqui presencialmente com a gente no ano que vem. Até mais! Mica, obrigado pelo papo, viu? Obrigado, pessoal. Espero que vocês curtam o conteúdo e aproveitem.